Oi pessoal, Daniela da Daniarte Cristã de novo. E hoje nós estamos aqui pra gente fazer uma almofada de cinto de segurança. Eu já gravei um outro vídeo ensinando a fazer essa almofada, mas hoje vai ser uma almofada da Mini. E é uma almofada muito legal que eu fiz os moldes, assim, fiz um projeto e eu acho que ficou muito legal, muito 10 e eu queria estar passando essa ideia então pra vocês, tá bom? Vamos lá então, vamos começar. Como sempre, então, os moldes vão estar lá na página do Facebook e no nosso blog, tá? Como que a gente vai começar? Ó, a gente vai pegar uma dos tecidos de 70 por 25, né? Que é a medida dele. Então, nós vamos pegar um deles e nós vamos fazer, em primeiro lugar, as aplicações. Ó, todos os moldes já estão lá também na página do Facebook. E no blog. Nós vamos começar assim, ó. A gente vai colocar primeiro o rostinho da Mini, né? A cabeça da Mini, na verdade. E vamos fazer aquela costura em volta, né? Do pet appliqué. Depois a gente vai colocar o rostinho em cima. Vai fazer a costura em volta também. Depois nós vamos colocar o laço. Vamos fazer a costura em volta do laço. E o laço tem um detalhe. Se vocês verem no molde, ele tem uns detalhes aqui no meio, que eu passo depois, risco aqui de lápis fraquinho para mim poder fazer uma costura, como se ele fosse várias partes, mas na verdade ele não é. Eu corto o molde inteiro, mas na hora de costurar eu mostro para vocês como é que eu faço. Aqui, depois a gente vai pegar os dois olhinhos, vamos colocar aqui, vamos fazer também aquela costurinha do pet appliqué em volta, o nariz, tá? E a boca e a língua eu vou fazer de caneta. Aí, se vocês quiserem fazer com molde também pode ser, mas eu vou fazer com caneta, tá? E os dois olhinhos pretos aqui dentro, as pupilas dentro aqui, tá? E aí, a gente vai fazer também a costurinha do pet appliqué. Eu vou fazer isso primeiro, que é o primeiro passo, tá? E aí, depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Vocês também gostam sempre de saber a medida, né? Eu coloco esse daqui, ó. Ele não pode ficar muito em cima, tá? Deixa aí uma margem de uns 8 centímetros, mais ou menos, do início do tecido, pra colocar o rosto, tá bom? Assim, mais ou menos uns 8 centímetros, e aí a gente começa a aplicação do rosto. Eu vou fazer e aí vou mostrando como é que ficou. Bom, gente, então tá aqui, ó, fiz a aplicação toda, tá, em pet appliqué. O ponto da minha máquina é o 21, tá? Cada máquina vai depender aí da máquina que tu tem. Então, assim, eu queria mostrar aqui o detalhe, ó, alguns detalhes. No laço, lembra que é um molde só. Mas o que eu fiz, ó? Eu fiz um risquinho aqui com um lápis bem fraquinho e passei a costura por cima só pra fazer de conta que tem que são vários pedaços, porque ele dá uma sensação de fofura no laço, tá? Mas na verdade ele é um molde só. Eu só passei a costura por cima do risco, tá? Outra coisa aqui, ó. Essa sobrancelha aqui, ela é a caneta, tá? Caneta para tecido. E aqui, essa parte aqui, da parte de baixo do olhinho e a parte do contorno da boca, é o zigue-zague. Eu fiz um pontinho zigue-zague, bem apertadinho e mais fininho. Aí eu regulei na minha máquina, né? Pra ele ficar mais juntinho, o ponto do zigue-zague e menor um pouco. E depois que eu fiz o zigue-zague, eu passei a caneta marca-texto por cima. Porque aí ele dá um preenchimento ali, se fica um espacinho entre um zigue-zague e outro, ele preenche, assim, fica mais bonito, fica mais forte, tá? E a língua, ela é a caneta também que eu fiz, caneta de tecido, tá bom? Agora a gente vai passar para aquelas tirinhas onde a gente conecta no cinto, onde prende no cinto de segurança, tá? Mas antes eu queria dizer uma coisa pra vocês. Eu usei aqui, ó, tecido de algodão e eu usei feltro apenas no olho, nessa parte branca e essa parte preta do olho, ele é feltro. O resto, tudo é tecido de algodão. Mas se vocês quiserem fazer todo o rostinho em feltro, dá também. Eu já fiz algumas outras almofadas personalizadas com
com o detalhe todo em feltro e ficou legal também, tá? Mas é que eu gosto de trabalhar mesmo com algodão. Então, vamos às tirinhas, ó. A gente vai pegar aquelas tirinhas, né, de 15 por 5. Nós vamos botar, assim, uma frente com frente, né? Ou no caso, esse aqui é preto, não tem lado direito, mas se tivesse, seria direito com direito. E vou passar uma costura aqui, aqui e aqui, deixando essa parte aqui aberta pra gente poder desvirar. Eu vou fazer isso com os 12 pedaços, juntando, né, de 2 em 2, então vão ser 6 tiras pra gente poder colocar na peça depois. Eu vou fazer isso uma... Então, aqui já estão, ó, as tirinhas, né? Fiz aquela costurinha, desvirei e rematei, ó. Passei aqui a costura em volta, tá? Ficou assim. Então, agora nós vamos colocar aqui, pra gente poder montar a peça. Como que a gente monta? Deixa eu ajeitar aqui pra vocês conseguirem ter uma visão de tudo. Eu coloco aqui mais ou menos uns... Essa régua aqui é melhor. Coloco aqui uns 7 centímetros, o primeiro, pra dentro, ó. A parte que não tá costurada fica aqui, na beiradinha, tá? E a parte que tá costurada, que tá o acabamento, fica pro meio. Aí pego o outro, coloco do outro lado. Assim. Tá? Aí, bem no meio da peça, vai o outro. Aqui. E aqui também, uns 7, 8 centímetros. A gente vai colocar o outro. Assim, tá, gente? E agora, a gente vai pegar a outra parte do tecido, vai colocar aqui, frente com frente, né? Vou acertar bem certinho, passar a nossa costurinha em volta toda e deixar um pedaço pra desvirar. Eu deixo o pedaço pra desvirar sempre embaixo, tá? Aqui, ó. Deixo aqui mais ou menos uns 6 a 8 centímetros aqui pra gente poder desvirar, tá? É isso aí, então, vou fazer e vamos ver como ficou. Bom, gente, ó, terminei, fiz toda a costurinha aqui em volta agora. E deixei aquele pedaço pra gente desvirar. Então, eu vou desvirar a peça, então. Ficou assim. Ó. Tirar os alfinetes. Ficou assim, então. Aí, com a ajuda de uma agulha, eu ajeito bem os cantinhos lá em cima, uma agulha de tricô mesmo. A gente empurra ali, cuidando pra não forçar demais, pra não estragar a costura, né? Mas aí a gente faz assim, ajeita bem os cantinhos. E aí, agora é só encher. Os botões eu coloco depois que eu encher, tá? Então, agora eu vou encher de fibra de silicone. Ó, vou encher a peça com fibra de silicone. Ela tem que ficar bem cheia, mas não dura, tá? Não que tu aperte assim, tu sinta que ela tá muito dura, né? Porque a pessoa tem que deitar e tem que sentir confortável, tem que sentir que ela é macia. Mas ela tem que ficar bem cheinha, bem preenchida, assim, né? Toda ela. Não pode economizar na fibra de silicone pra ela não ficar molenga, que ela fica feia, tá? Então, vou fazer isso, vamos ver como ficou. Então, ó, já enchi, ela tá bem fofinha, ó. Só que ela tá bem cheia, tá? Tá bem recheadinha, ó. Agora, ficou aqui aquele pedacinho embaixo que a gente deixou pra encher e eu vou costurar com pontinhos invisíveis pra fechar, tá? Depois a gente vai colocar os botões. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fecho, como que é o pontinho que eu uso, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Mas não sou muito boa de costura na mão, mas esse pontinho aqui eu tive que aprender. Prefiro costurar na máquina, mas é que aqui não adianta, né? Ó, eu pego assim de um lado e vou pro outro. Puxo.
Pego aqui. E vou pro outro lado. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Pego aqui. Puxo. E vou pro outro lado. Sim. E puxo. É isso que eu vou fazendo, tá? Gente, assim, ó, a almofada, tem muitas almofadas de cinto de segurança na internet pra vender, né? Mas assim, ó, uma dica que eu dou pra vocês, façam uma almofada de qualidade. Assim, tem muitas almofadas tortas, almofadas com pouco enchimento, que não são vistosas, assim, que tu vê que não é bem acabada. E eu digo pra vocês assim, ó, caprichem no trabalho de vocês, sabe? Porque é a imagem de vocês que tá deixando ali. Se vocês olharem as minhas almofadas, elas não são as mais baratas, assim. Existem outras mais em conta, mas eu dou preferência para a qualidade do produto, sabe? Para ele ficar bem feito, para ele ficar bem acabado, para ele ficar bonito aos olhos, né? Para a pessoa olhar e já achar bonito, achar legal aquele produto, né? E quando ela pegar, ela vê que é um produto de qualidade também. Então eu prezo muito isso e eu creio que os clientes também, sabe? Que eles gostam do produto, de olhar e o produto tá bonito, né? Tá bem feito. Então não adianta ficar querendo economizar colocando um pouco enchimento ou querendo economizar em outras coisas e não fica legal a peça, tá? Essa é a dica que eu queria dar pra vocês. Então, gente, ó, terminei já, fechei, ó, como fica bem fechado, bem acabado, tá vendo? Fica muito bom aqui o final, o acabamento, tá? E agora a gente vai colocar os botões. Como que eu faço pra colocar os botões, tá? Eu viro ela assim, desse lado, onde não tem a aplicação, e aí eu pego os dois lados, ó, e junto, mas eu faço uma leve pressão, assim, ó. Eu pego, não sei se vai dar pra vocês verem, ó, e pressiono um pouco. Sinto que ele tá bem firme, assim, ó, que ele fica firme. Aí, eu vou colocar os botões, ó, bem aqui, que pegue nos dois lados, ó, que pegue aqui e aqui, tá? Vou colocar assim, tá? Mais ou menos aí, ó, um pouquinho depois da costura. Essa costurinha que a gente fez aqui para rebater um pouquinho antes da costura aqui, aqui assim mais ou menos, tá? Vamos colocar os dois botões, então. Gente, coloquei os botões, ficaram assim, tá? Coloquei vermelhinho pra combinar. Aí, se fechar agora, peraí que eu vou fechar. Se fechar agora, ele fica bem firme, tá vendo? Ó, que ele aperta bem, né? Ele segura bem. Ó. E o outro também. Então, assim. O rostinho da Minnie ficou aqui, na parte de cima. Ó.